E aí galera, meu nome é Newton e a gente vai continuar agora com o nosso quinto vídeo tutorial sobre o Eagle, diretamente para o canal Mister Apple BR. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre o comando copy, certo? Bom, o comando copy é bem intuitivo, certo? Tem alguns comandos aqui que são muito intuitivos, só que eles têm algumas peculiaridades que eu preciso citar se tiver ou não, entendeu? Então eu vou falar de todos, mesmo aqueles que parecem ser totalmente óbvios. Bom, comando copy, você seleciona aqui, tá vendo? E aí você clica no componente e simplesmente ele copia. Você vem aqui, copia, vai continuando clicando, tá vendo? Não tem nada, nenhum mistério. Porque o resistor é um componente discreto, é um componente comum. Só que, se eu tentar copiar, por exemplo, essa porta lógica NOT, já não vai ser a mesma coisa. Repare que ele é do componente 1, IC1. Se eu for copiar, o que vocês acham que vai acontecer? Vai adicionar a porta E ou ele vai criar um novo componente diferente de um novo CI? Bom, ele vai criar um novo componente, certo? Porque eu não tenho como copiar a mesma porta D do mesmo componente. Então ele vai criar aqui, ó, IC2, com os que tem os mesmos comandos do IC1. No caso, só para exemplificar aqui, eu vou dar um invoke para mostrar para vocês que ele tem todas as outras portas que estão aqui e continua tendo a sua alimentação própria, certo? O comando copy é esse. O comando rotate é um dos que não tem peculiaridade nenhuma e que podem ser bastante úteis. Como por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma série de resistores, vários resistores que estão em série. Eu quero rotacionar ele sem ter que botão direito rotacionar em cada um, ou então sem ter que segurar ele e rotacionar no mouse. Então eu vou rápido rotacionar todos os componentes, certo? Sem problema nenhum. Tem o comando delete, no caso, que é esse comando aqui, que você clica no componente e ele deleta, simples, sem nenhum esquente. Deletar aqui também, né? E dá uma salvadazinha. E por último, desse tutorial, tem o comando texto, no caso. O comando texto é esse Tzão aqui, que você clica e aí aparece uma caixa de texto para você digitar. Aí eu coloco aqui, tutorial 5 para o Mister Apple BR. E aí, ó, repare que o texto ele fica na cor verde, certo? No caso, se você já deve ter reparado aqui, ó, cor verde na camada NET, que é a camada 91. Depois eu vou estar explicando para vocês também as camadas. E aí, antes de eu clicar o meu texto para colocar em qualquer lugar do esquemático, eu posso fazer modificações nele, certo? Como, por exemplo, o tamanho da fonte, 70. Eu venho aqui e coloco 56. Para não precisar clicar, eu posso simplesmente usar o scroll do mouse para fazer ele aumentar, tá vendo? O ratio, tá vendo aqui, 8%, é a espessura da fonte que você usa. Posso botar aqui 17%, e aí ele vai aumentando a espessura da fonte. Fonte proportional, isso aqui eu preciso falar. Você tem três tipos: proportional, vector. Aqui agora dá para você perceber, ó, que mudou a espessura. Tá vendo? Se eu aumentar aqui e botar em 99% você vai enxergar. Tem a fonte vector, a fixed e a proportional. Elas não parecem muito, a não ser a vetor, elas não parecem mudar muito. Sempre utilize a fonte vetor, pelo seguinte motivo: as empresas que fazem placa de circuito impresso em máquina CNC, que é máquina assistida pelo computador, elas utilizam apenas a linguagem, elas reconhecem apenas o texto vetor. Então, se você criar o seu texto no tamanho, por exemplo, proportional, ele vai sair de tamanho diferente, certo? E aí, no caso, mesmo que você bote proportional, a máquina CNC lá, ela vai entender que todas as fontes ela vai transformar para vetor. Então, você criou a sua fonte no tamanho proporcional e viu que era desse tamanho. Aí você veio aqui e colocou dois componentes do lado, certo? Só que o que vai acontecer? Como a máquina vai transformar para vetor, ela vai aumentar o tamanho da fonte, certo? Então você vai acabar fazendo com que o seu texto fique assim, ó, ele vai cobrir, entendeu? Então isso vai ficar meio que feio. Isso serve tanto para o esquemático, que é isso que a gente está usando, quanto tanto para quando você for criar a placa, que eu vou estar mostrando para vocês também. Bom, você tem os mesmos comandos para o texto: copiar, deletar, rotacionar, mover, etc. E pronto, por esse vídeo é só.
Obrigado por assistirem, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, visitar o nosso site e até a próxima.